Bem-vindos ao Duelo de Ideias. Hoje o nosso convidado José Bolieiro, candidato à Câmara Municipal e atual Presidente da Câmara de Ponta Delgada. Bem-vindos aos dois. A herança de Berta Cabral foi pesada? É a continuidade de um projeto que foi bem quisto pela população, que deu uma imagem muito positiva à cidade e ao concelho de Ponta Delgada. E, portanto, esta herança, na medida em que é uma herança de carisma de Berta Cabral e suceder a uma mulher tão carismática na presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada, é uma tarefa difícil. Por outro lado, a obra realizada num tempo em que todas as oportunidades financeiras foram colocadas à disposição da engenharia possível para aproveitar ao máximo os fundos comunitários e a disponibilidade de crédito e o exercício das parcerias público-privadas potenciaram um grande crescimento e uma grande realização de obra. Nessa medida, e tendo em conta que os tempos são outros, é uma herança significativa, eu direi isso, mais do que pesada. Agora, o que é preciso é ter a arte de compreender os ciclos e os tempos para fazer aquilo que é exigível em qualquer tempo. Competência, rigor e dedicação. Falou em créditos. O passivo é grande da Câmara? Naturalmente que o exercício financeiro que foi realizado para o melhor aproveitamento dos fundos comunitários, para o impulso de construção e de dinamismo da oferta de equipamento urbano que foi exposto à cidade e ao concelho de Ponta Delgada, implicou naturalmente um esforço financeiro muito grande, passivo, que tem de ser cumprido e que está sendo com as negociações. Mas pode saber qual é? Pode saber-se qual é? Está nas contas públicas. Nós temos, e eu não escondo, porque se há uma marca que eu quero deixar no exercício do mandato e de funções enquanto Presidente de Câmara é de transparência. E, portanto, não vou omitir o que pode e deve ser dito e, aliás, é desejado e querido pela opinião pública. Nós temos cerca de 30 milhões de passivo diretamente da Câmara e de cerca de 30 milhões também no âmbito do setor empresarial local. É um passivo que justifica algum cuidado, algum rigor na gestão, mas que não impede, se a gestão for feita de acordo com os tempos atuais, é de que possamos cumprir com honra todos os compromissos que temos e as prioridades que eu próprio tenho definido. Componente social, uma ideia de coesão territorial e um tratamento leal com os recursos humanos, quer da administração direta do município, quer do setor empresarial local, garantindo a manutenção e a conservação do emprego de todos. Estas têm sido as minhas prioridades e a gestão financeira tem cumprido este objetivo com o outro exercício que eu penso que é essencial para a economia da cidade, que é o pagamento a tempo e horas. E eu não tenho a vocação de matar a economia por causa do orçamento. É a economia que sustenta o orçamento e não vai ser o orçamento que vai condicionar a economia. Eu prefiro que seja o contrário e a minha gestão tem sido assim. Antes de passar a bola ao Dr. Carlos Melo Bento, deixe-me fazer-lhe mais duas questões. Esta questão, esta crise, o Governo da República sendo PSD, não acha que pode atrapalhar a sua candidatura? Eu acredito que a linearidade da reflexão permitirá essa possibilidade. Mas se as pessoas reconhecerem que é no poder local onde a relação do eleito com o eleitor é de maior proximidade e há uma tendência crescente para a personalização, penso que as pessoas poderão ser convocadas para fazer uma avaliação da candidatura. E eu convoco, aliás, os eleitores de Ponta Delgada para que façam com objetividade uma avaliação do meu perfil enquanto atual Presidente de Câmara, enquanto político e nas prioridades políticas que eu procurei definir, para além da promessa enquanto candidato, aquelas que eu estou executando enquanto Presidente de Câmara no ano 2013, que verdadeiramente, do ponto de vista da responsabilidade orçamental, é o orçamento e o plano de atividades e de ação que me permite mostrar como sou e quais são as minhas prioridades. As sondagens, o que é que dizem nesta altura? A sondagem é do resultado eleitoral e eu não quero indiciar nada nem com otimismos, porque já vi sondagens que davam resultados num sentido e afinal serão ao contrário. Eu direi que estou satisfeito com as tendências que vou conhecendo
quanto à avaliação do meu desempenho enquanto Presidente de Câmara e quanto às possibilidades enquanto candidato e continuar nas funções de Presidente de Câmara. Mas, na verdade, a inteligência do povo, a vontade de participação, porque tem um temor, e esse temor é um temor de cidadania, é da abstenção. Acho que há um desinteresse pela política e pelos políticos muito grande, com vontade de penalizar o sistema através da abstenção. Eu tenho procurado, aliás, neste tempo que se designa vulgarmente como pré-campanha, evitado ser pressionante. Acho que as pessoas estão tão fartas da política e dos políticos que fazer de todo o exercício normal da democracia um pleno exercício de campanha, fazer da campanha o seu próprio trabalho, é um disparate. Eu próprio, quanto cidadão e ministro, não me revejo no político que está sempre em cima. A lei determinou um período de campanha. A lei e o tempo atual promove, pedagogicamente, alguma contenção, algum respeito pelo distanciamento intelectual e de independência de decisão do eleitor. Eu tenho procurado, nessa matéria, afastar-me da pressão para fazer do meu trabalho a demonstração do meu ser e a demonstração das minhas capacidades. Carlos Melo Bento, aqui está. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar neste duelo de ideias. Gostaria enfim, eu sei que um Presidente de Câmara tem muito que fazer e o Presidente de Câmara de Ponta Delgada é o mais empenhado, digamos, e que tem mais tempo penhorado às atividades, ainda por cima numa campanha. O seu rival mais próximo, portanto, o Dr. José Contente, candidato pelo Partido Socialista, aqui neste duelo de ideias, eu perguntei-lhe qual era o ponto fraco da campanha dele e ele disse que isso era um trabalho para o adversário e não para ele, que não diria. E eu queria fazer-lhe esta pergunta. Acha que o Dr. José Contente tem um ponto fraco na sua candidatura? Bom, eu começo por saudar o Dr. Melo Bento, ilustre amigo, e é um gosto e uma honra poder estar neste programa do Marco e da televisão de São Miguel, estar a ser questionado por si. O meu cumprimento amistoso e de respeito e admiração. Começando diretamente, então, na resposta. Vamos ver. Eu pretendo sinalizar diferenças. Aliás, o debate de ideias e de personalidades é fundamental para a opção das alternativas e da promoção da alternância. Eu tenho grandes diferenças em relação ao Dr. José Contente. Primeiro, eu acho que o Dr. José Contente faz uma política à moda antiga. É próprio exercício da sua pré-campanha e a demonstração objetiva. Eu penso que esse é um ponto fraco. Penso que, e aliás tenho procurado exatamente demonstrar uma diferença. Presidente, desculpe interrompê-la. A moda antiga do PS ou a moda antiga de todos os políticos? De todos os políticos. Eu penso que houve um ciclo em que era preciso ser pressionante do eleitor, que não estava treinado no processo democrático recente que vivemos no país e nos Açores. Admito isso. Agora, a tentativa de pressão, de condicionamento da liberdade de pensamento e até mesmo de alguma tranquilidade do eleitor que todos os anos tem eleições, todos os anos é confrontado com a pressão, é um modelo antigo, pressionante, que não me seduz e não me revejo nele. E o Dr. José Contente tem feito isso. Mas ele tem também pontos fortes. Esse é o ponto de vista da notoriedade, uma personalidade que esteve 16 anos no governo, num departamento do governo que tinha uma ligação muito próxima com as pessoas, sobretudo numa lógica de assistencialista, e isso dá-lhe um potencial eleitoral que a notoriedade ajuda, que eventualmente algum exercício de gratidão num ou outro possa fazer agora um exercício de cobrança destes apoios. Eu, democrata, que procura que uma sociedade não viva da subsidiodependência e que o cidadão, que também é contribuinte, veja na governação o exercício de uma gestão racional, independente, transparente dos seus dinheiros, isto é, do dinheiro público, direi que a minha expectativa é que as pessoas encarem o presente e o futuro mais do que uma avaliação do passado. E eu penso representar mais o presente e o futuro do que propriamente o passado. Não estou a fazer do meu exercício de candidatura uma cobrança relativamente à relação assistencialista que possa ter tido no passado. Eu até nessa matéria não tenho qualquer crédito. Bom, eu penso que
concordará comigo, que os candidatos são homens muito fortes. O Dr. José Contente traz todo o historial de uma secretaria de sucesso, em termos de grandes estradas, pelo menos em São Miguel, não é? Um homem inteligente, culto, etc. O Sr. Presidente foi o homem, digamos, o braço direito da Dra. Berta Cabral numa época de construções que nunca se tinha visto no Conselho de Ponta Delgada. Foi o homem que, no campo das obras públicas, manteve um ritmo, e, portanto, eu penso que os candidatos estarão empatados. Não sei se concorda com isso, se não, claro, não vai dizer o contrário, porque conheço muito bem a sua personalidade e, portanto, sei que não vai puxar de galões agora, mas os partidos é que vão ganhar isto no terreno, ou não será? Bom, eu começo por concordar e digo com tranquilidade e transparência. Acho que as duas candidaturas são fortes e oferecem, no plano eleitoral de alternativa, modéstia à parte, duas fortes possibilidades de haver uma presidência de Câmara bem entregue. E a minha humildade também leva-me a reconhecer que o currículo do Dr. José Contente é, aliás, na minha opinião, na apresentação de candidaturas que o Partido Socialista tem patrocinado ao longo destes últimos anos, a candidatura mais forte em termos eleitorais. A decisão, para a Câmara Municipal de Ponta Delgada, claro. E a decisão estará no eleitorado. Seja como for, o que me parece pertinente para essa altura dizer é que, apesar dessa notoriedade, desta força com que o currículo e o histórico do Dr. José Contente se apresenta, eu acho que também tem associado um certo desgaste. Sob o ponto de vista da campanha mais personalizada, eu quero afirmar a minha própria personalidade. Sob o ponto de vista partidário, há duas situações que, com honestidade e não deixando para outros dizer uma evidência, eu tenho como certo que o PSD, estando no poder na República, num momento e num ciclo de grande austeridade, de crise, onde as medidas são absolutamente impopulares para poder corrigir o estado financeiro do país, o PSD é, para mim, neste caso, partidariamente, se as pessoas considerarem a sua votação pela via partidária, uma dificuldade, sob o ponto de vista da ligação nacional. Mas as autárquicas são muito personalizadas. Nem mais, é essa a minha expectativa. E quer o Sr. Presidente, eu estou contente apesar do desgaste, mas o também o tem, não é? O também foi Presidente da Câmara durante algum tempo, aí parece que estão acima desse desgaste. Essa é a minha expectativa, mas deixe-me dizer-lhe ainda outra coisa. Por outro lado também, a minha convicção, e é um apelo que aliás dirijo aos eleitores, é de que o jogo da democracia tende a que, com inteligência, o eleitorado não queira colocar uma região nos seus diferentes patamares de poder regional e poder local, na região, todos de uma monocolor, partidariamente falando, todos do mesmo partido. Eu penso que também uma sensibilidade democrática pela pluralidade de um eleitor mais independente, mais vocacionado para uma avaliação do potencial da democracia plural, possa também favorecer, isto é, dizer, muito bem, o governo da região é já do PS, talvez seja útil para uma moderação de poderes e não haver uma opção monocolor, apostar num outro partido para ser maioria na Câmara Municipal de Ponta Delgada. Também posso ter essa vantagem. A outra componente da personalização, a minha expectativa é de que a afirmação do meu exercício de poder, que também pode ter o seu desgaste, é natural, como diz bem o Dr. Belban, mas que também pode ter um lado a virtude, que é um exercício altamente personalizado, com algumas rupturas que fiz sem receio, porque não sou um ortodoxo relativamente à avaliação das circunstâncias e, portanto, não tenho receio de fazer ruptura com determinada status quo que possa já estar esgotado. E a minha leitura, aliás, no mandato que estou exercendo durante este ano de 2013, tem exatamente demonstrado que tenho capacidade e convicção na afirmação das rupturas, no reconhecimento dos procedimentos que se esgotaram e que precisam de ser mudados e alterados, e desde logo também em concertação e com um esforço consensual para que, interpretando o sentido geral da minha comunidade que me elege, possa ir ao encontro das suas ambições e das suas preocupações. Sr. Presidente, este descalabro que aconteceu ao CDS, de que maneira é que pode intervir na campanha e no resultado eleitoral em Ponta Delgada? Bom, qualquer candidato
prefere declarações públicas de apoio do que de adversários. O Partido Popular Monárquico declarou publicamente o apoio à minha candidatura. O candidato que era cabeça de lista à Câmara Municipal de Ponta Delgada pelo CDS-PP desistiu da sua candidatura, mas em conflito com a direção regional do partido, de qualquer modo declarou apoio à minha candidatura. Sob o ponto de vista quantitativo, eu sinceramente não sei avaliar a dimensão desta transferência de votos. Eu penso que muitas vezes a política nunca é matemática, não se pode ter a ingenuidade de pensar que é uma transferência matemática de apoios. Sob o ponto de vista qualitativo, sinto-me estimulado com um reconhecimento, até porque os fundamentos das declarações de apoio são, ao fim e ao cabo, digamos, com um reconhecimento positivo das minhas competências e dos meus atributos, e com isso congratulo. Mas também não me deixo seduzir pelo exercício simplista de matemático de que os votantes do CDS-PP ou do PPM somarão à mesma medida na minha eleição. O CDS-PP, entretanto, a direção regional ainda não tomou posição, eu não farei combinações nem negociações sob qualquer ponto de vista e, portanto, aguardarei tranquilo a decisão do CDS-PP. Se for candidato, é um exercício normal e natural da democracia. Se não forem candidatos e declararem o apoio à minha candidatura, pois fico honrado com esta candidatura, porque, sob o ponto de vista qualitativo, é estimulante reunir consenso à volta de uma pluralidade de partidos e de personalidades. Sr. Presidente, a pergunta seguinte, que é óbvia, parece-me, no Conselho de Ponta Delgada, é o único que tem uma freguesia que foi roubada aos grandes partidos. Estamos a falar em Santa Clara. E eu perguntava-lhe, porquê é que aconteceu Santa Clara? Porquê é que Santa Clara foi roubada ao PS e ao PSD? E depois, o que é que vai acontecer, na sua perspectiva, a seguir? Não é? Bom, Santa Clara é a mais nova freguesia do Conselho de Ponta Delgada e ela foi criada e depois surgiu um movimento, enfim, de independentes, também o próprio sistema eleitoral permitiu, genuinamente, na minha opinião, e numa primeira fase para o poder local, a apresentação de candidaturas despartidarizadas. E, portanto, nesse aspecto até foi uma novidade que eu encaro enquanto democrata como muito positiva. Neste momento, como tenho uma noção muito horizontal da ideia de coesão do Conselho inteiro, não prescindi de apresentar também, no meu projeto global para o Conselho de Ponta Delgada, uma candidatura a Santa Clara, que não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura a favor da democracia e da participação. Aliás, e deixe-me dizer-lhe de forma muito enfática, a honra que tenho de ter apresentado uma jovem independente, aliás, em termos familiares, não tem propriamente proximidade em relação ao Partido Social Democrata, ao PSD, portanto, e se apresentou convicta também de que havia uma certa uniformização de ideias entre o meu projeto e a própria concepção que a doutora Fátima Maiato tem, e ela se apresentou pelas listas do PSD como independente da candidata. Eu tenho muita expectativa nesta candidatura, mas o meu objetivo para Santa Clara, como para todas as outras freguesias, não é de estar contra ninguém, é de promover um conceito de coesão integral do Conselho e todas as nossas freguesias. Seja como for, não tenho nada contra, aliás, mesmo enquanto Presidente de Câmara, devo dizer, e em relação à freguesia de Santa Clara e todas as outras do PS, o meu relacionamento do município com as juntas de freguesia, sobretudo no plano financeiro, sem falsas modéstias, é exemplar, porque eu procurei encontrar critérios objetivos de cooperação financeira com as juntas de freguesia numa horizontalidade absolutamente transparente e equitativa de qualquer das freguesias das cores partidárias que fossem. Hoje estão comigo relativamente à aceitação dos critérios que defini para essa cooperação, duplicando os valores financeiros que, em 2012, essas freguesias recebiam. E, portanto, tenho uma visão desenvolvimentista do Conselho na sua integralidade e não de uma visão paroquial de distribuição de meios financeiros de acordo com as cores partidárias. A minha última pergunta, Sr. Presidente, se me permitir, a doutora Berta Cabral deixou uma imagem de grande construtora
digamos que será o Marquês de Pombal de Ponta Delgada. Pelo menos do ponto de vista da minha geração, tenho 71 anos e já vi muita coisa em Ponta Delgada e não há comparação possível entre ela. Houve quem se aproximasse, mas a uma distância ainda relativamente grande. Parece, ou ficou a imagem de que ela deixou tudo feito. O que é que vai fazer? Para além daquilo que a doutora Berta Cabral já fez. Vamos lá ver, há muito para fazer. Houve prioridades e houve oportunidades. A oportunidade era de dispor de meios financeiros nunca antes experimentados pelos recursos que a União Europeia colocou à disposição do país e da região e do poder local. Houve outra oportunidade, de caráter, já abordei isso logo no início da minha intervenção, de abertura ao crédito e as parcerias público-privadas. Este exercício acho que foi comum ao país inteiro, quer na governação da República, quer na governação das duas regiões autónomas, Açores e Madeira, quer na governação em geral das autarquias. Um recurso otimizado aos fundos comunitários disponíveis para construção, pré-definidos, aliás, nos quadros comunitários de apoio, quer para a Administração Central, quer para a Administração Regional, quer para a Administração Local, e as parcerias público-privadas com as empresas de construção civil como os grandes parceiros para este exercício. E, portanto, as grandes prioridades foram infraestruturas e construção civil. Betão, cimento. O tempo atual é absolutamente diferente. Eu penso que importa, e isso falta fazer, porque tendo havido não se pode fazer tudo apesar da dimensão da disponibilidade financeira nunca antes experimentada que houve neste período dos últimos 16 anos, a verdade é que não se pode fazer, mesmo assim os recursos eram escassos, não se pode fazer tudo com os meios financeiros que temos. Acho que houve uma prioridade para a construção e houve algum descuido relativamente à componente da sustentabilidade económica, das questões da sustentabilidade social, no assistencialismo, mas também na promoção requalificadora da nossa sociedade, sob o ponto de vista cultural e da literacia. E eu penso que as próximas prioridades são estas. E uma ideia também de sustentabilidade ambiental. Penso que estamos relativamente aquém do que era exigível em matéria de sustentabilidade ambiental na região toda e no Concelho de Ponta Delgada também, admito. E, portanto, as minhas prioridades para este novo ciclo, e isso falta fazer, e isso é uma prioridade para a qual eu agarro com as duas mãos para concretizar, tem a ver com a componente da coesão territorial, social, mas sociocultural, isto é, elevar os patamares de literacia da nossa comunidade, de oportunidade de empregabilidade e, portanto, sustentabilidade da nossa sociedade, que não dispensa a componente económica e do reforço do seio empresarial local, bem como uma ideia de participação democrática mais plural e mais despartidarizada e política, isto é, eu tenho procurado também, até porque uma das propostas que tenho em cima da mesa é o orçamento participativo, mas o orçamento participativo até é uma parcela, é apenas um elemento, não é a grande referência. É de fazer com que, por exemplo, as juntas de freguesia de que falávamos não sejam os parentes pobres do poder local, uns pedintes da Câmara Municipal para terem umas migalhas para poderem realizar as necessidades básicas cotidianas da sua comunidade. Eu tenho uma preocupação com a desertificação do meio rural, eu tenho uma preocupação com uma desvalorização do nosso património construído com valor histórico que está abandonado e degradado e, portanto, quero uma reabilitação, quero uma requalificação, quero uma regeneração urbana, não meramente a citadina, mas a também dos núcleos históricos de todas as nossas freguesias. Uma parte que é feita diretamente pela autarquia com apoio dos fundos comunitários, mas outra também com o reforço de meios financeiros para as juntas de freguesia elas próprias serem promotoras dessa requalificação, dessa regeneração do nosso património edificado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade e pelas suas palavras. Foi esta conversa que tivemos com José Bolieiro, agora vamos aos livros, não é? Rapidamente, porque a política rouba-nos imenso tempo, não é? O primeiro livro é de Tavares de Melo, um poeta jovem, entre aspas, que hoje parece um ancião de barbas brancas. O Ritual Translúcido é um poeta micalense de tendências muito modernas, e eu só lia 3 linhas dele: se a tristeza fosse água, e seria muitas vezes um rio. É um livro muito triste, mas muito belo, numa escrita cristalina, e realmente vale a pena, deverão ler isto. Eu trouxe de propósito
para implicar aqui com o nosso ilustre entrevistado um livro que eu gosto muito de ler a história. Vítor Cruz era a grande esperança na sucessão de Mota Amaral e é um homem muitíssimo inteligente, não é? Como a sua vida profissional tem demonstrado. Ele escreveu uma nova ideia para os Açores e eu aconselhava os nossos telespectadores a passarem uma vista de olhos para este livro, porque é interessante ver a evolução da nossa história moderna através do pensamento de um político inteligente, o que é sempre útil para toda a gente. Um apontamento turístico de Adriano Ferreira sobre São Lourenço, um recanto de sonho em Santa Maria. Toda a gente sabe, é só ir para lá e sonhar, que é o que a gente precisa agora nestes tempos de grande crise, é sonhar um bocadinho. Os Açores da política externa portuguesa e o Atlântico, do professor Dr. Luís de Andrade, é um homem que se especializou em relações internacionais e, portanto, é bom para se ler no verão e perceber a importância dos Açores agora e no futuro. Finalmente, um livro do irmão de Marcelo Caetano. É um professor de História Económica, o professor Dr. António Alves Caetano, era grande amigo de Fátima Sequeira Dias, a nossa querida e perdida e saudosa professora da nossa universidade. Um trabalho sobre os correspondentes britânicos destinados ao exército português em 1809, 1814, portanto na altura das invasões francesas. É um homem muito inteligente, como o irmão, e é um cientista da história económica e vale a pena ver, porque é uma perspectiva completamente diferente da história e vale a pena conhecê-la e estudá-la até. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Para a semana voltamos com mais um convidado em Duelo de Ideias. Até lá.